Olá para vocês, eu sou Érica Lima e hoje, na nossa conversa em especial, a gente tem a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito obrigada por estar conosco aqui no Convergente para falar sobre uma coisa tão legal e importante que a gente vem acompanhando, você colocando no bastidores, tá toda uma movimentação do dia 1º de julho, que é a estreia do seu livro, né? É isso, tá chegando. Obrigada a você, é um prazer estar aqui no Convergente, estar aqui com a Érica Lima. E o assunto me agrada totalmente, né? Falar de jornalismo e falar de jornalismo para estudante de jornalismo e para quem é curioso da área, porque eu acho que todo mundo acaba acompanhando, compartilhando uma notícia, então é importante a gente se informar sobre isso, independente da profissão que você tiver. O interesse em trazer você para o Érica Conversa, no Convergente, que é um portal, né, um site que trabalha com notícias de política, é porque você vai trazer aí o jornalismo na real. E é interessante que é o que a gente trabalha aqui. A gente trabalha em informação, a gente tem jornalistas e esse portal é escrito por mulheres. E assim, eu vejo que é bem interessante a gente trazer essa discussão para o momento de agora. A tua proposta do teu livro, antes de começar a falar um pouco mais sobre isso, eu queria que você falasse um pouco das suas credenciais, né? Você é jornalista, é bem conhecida, é uma pessoa que já tem uma grande credibilidade aqui no estado do Amazonas. Quando pensa em coletiva, também pensa em Cíntia Blink. Então, fala um pouco para a gente essa caminhada de uma forma breve até esse momento aqui. Eu sei que é muita coisa. Na verdade, é porque eu completei 10 anos. Como é que surge a ideia de fazer o livro? Eu tinha 21 anos, eu estava ainda na faculdade de jornalismo e Caco Barcelos foi dar uma palestra lá na UFAM, no Eulário Chaves, que é gigante, e todo mundo estava num clima assim muito afim de ouvir o Caco, mas se você não soubesse que era uma palestra de um jornalista, você diria que era um show de rock, porque o clima era esse, assim, e era o Eulário lotado, porque ele fez aquela palestra gratuita. E em um momento ele fala por que ele fez de forma gratuita a palestra, que foi porque ele queria devolver um pouco do conhecimento que ele teve, já que ele era fruto de uma universidade pública. E eu, naquele dia, dei um estalo assim, de pensar, cara, eu quero um dia também devolver o que eu aprendi, porque a gente está tendo o privilégio de ter acesso a um conteúdo, de poder ter uma profissão e tudo mais. Então, eu pensei em fazer um livro quando eu completasse 10 anos de profissão, 10 anos trabalhando. E naquele mesmo ano eu comecei a estagiar, comecei a trabalhar, e esse ano completou os 10 anos. Estamos em 22 e nasceu o Jornalismo na Real, que é meu filho aqui primeiro, que é pensado para estudantes de jornalismo, porque ele fala do jornalismo na prática, é aquela coisa de realmente pegar o jornalista, a gente chama de foca, que é quando ele está no começo da profissão, quando ele está chegando no mercado. Então, ele já pode estar formado e já está no mercado, ou ele pode estar chegando agora, mas ainda está naquele momento que está na faculdade, está nessa transição. Ele é o foca. É pegar esse foca pela mão e dizer, ó, é por aqui. Porque muita coisa que a gente aprende na faculdade, na teoria é uma coisa e na prática é outra, né? Na prática a gente vai se deparar com situações que não tem como a faculdade te preparar. E isso vale para qualquer profissão, eu acho, né? Mas falando do jornalismo, tem coisa que você não tem como se preparar. Sei lá, uma situação em uma coletiva, às vezes uma grosseria de um entrevistado. A faculdade não te prepara para esse tipo de coisa. Mas a gente que vive isso todo dia consegue dizer, olha, para mim funcionou assim. Tem esse caminho aqui. Que tal você ir por ele? Agora eu acho que é um momento que eu vou trazer uma pergunta para ti, que foi interessante, porque quando a gente fala de um livro, e você escreveu esse livro, é 10 anos de uma profissão, e então você já, na sua fala, você já começa a mostrar para mim que existe uma identidade, né? Eu consigo, na leitura desse livro, saber quem é a Cíntia? Consegue. Eu acho que a gente nem tem como esconder isso, nem numa matéria, eu acho. Apesar de ter a distância e tudo mais, mas você consegue, sim. Inclusive, você consegue ler uma pessoa sem saber quem é, sem pôr o nome ali, você sabe quem escreveu. Quando você é leitor de um portal ou de um jornal, ou seja lá o que for, ele traz uma identidade ali. E, no caso, eu acho que ser uma mulher também tem muita informação, porque uma coletiva para uma mulher é diferente de para um homem. Uma abordagem que uma mulher faz em uma entrevista, ela tem que ter cuidados que um homem não precisa. Como na vida, né? Acho que dá para falar disso na vida como um todo. E para jornalista não é diferente. A gente também tem que ter... a gente tem que manter uma distância de um entrevistado que um homem não precisa. Porque se a gente chamar um entrevistado de você, ele já pode entender outra coisa. Pode acontecer dele entender outra coisa.
se você não mantiver uma distância de o senhor não sei o quê, o senhor aquilo, o senhor isso. Porque na entrevista a coisa vai fluindo e você chama de você. E não quer dizer nada, mas quando é uma mulher falando, pode ser que seja encarado como. Então a gente tem que ter esse cuidado. Interessante, né? Porque dando um alô, né, para as pessoas que estão acompanhando, ainda dá tempo de você pegar a nossa entrevista aqui, colocar no grupo do WhatsApp, né, divulgar e vai acompanhando porque tem muita coisa boa. Quando a gente fala no jornalismo na real, eu ainda não li o livro, mas estou louca para ler. Cíntia, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá lindo, acho que é a tua cara o livro, né? Assim, pouco de rosa. as cores ficou bacana, né? Tá muito bacana. Eu achei assim, a capa desse livro já é uma capa assim chamativa e eu acredito que ela já traz aí a questão da informação como um pauta. E eu acho interessante quando a gente fala no jornalismo na real, o que é essa real? Porque agora a gente está nas redes sociais, né, Cíntia? Agora a gente está numa era digital muito mais forte. Hoje tudo é online, é muito rápido. Tudo que a gente fala, a gente já é julgado. Então, o que é esse jornalismo na real? O que é esse real no dia de hoje? Na real, eu quis trazer essa coisa da prática mesmo. Bora para a prática ver como é que faz isso. Porque jornalismo também é muito você aprender a fazer fazendo. Por mais que você estude, é importante estudar. Mas tem coisa que a prática vai te ensinar. Outra coisa que esse Na Real vem trazendo é para não trazer fake news, que é o maior pesadelo de um jornalista, porque tudo que a gente tem é a nossa credibilidade. Inclusive, hoje em dia, isso está mais forte. Por quê? As pessoas acompanham a Érica Lima. As pessoas acompanham o Convergente, mas elas estão ligadas no profissional X do Convergente. Então, a gente tem mais, a gente aparece mais. Não é só o grande jornal, mas tem o jornalista ali. Então, o jornalista, se ele não tiver a credibilidade, se ele for uma pessoa que fica postando... Fake news é um termo errado, mas a gente usa, né? Porque ou é news ou é fake, mas desinformação... Uma notícia, né? Que traz uma desinformação. Ele fica... Bom, se ele trouxe uma desinformação, por que eu vou acreditar nele na próxima que ele trouxer? E, às vezes, isso em uma matéria também já traz. Por exemplo, uma coisa teoricamente boba. A gente fala que foi anunciado ontem, na segunda-feira, o vencedor do Festival de Parintins na noite de ontem. Não foi à noite, foi de tarde. Eu sei que é pequeno, essa coisa é pequena, mas é para eu dar um exemplo aqui. Por que eu tenho que confiar em você, que você sabe me dar essa notícia, se você errou um ponto da matéria? Entende? Tudo fica sob suspeita ali, porque você não me deu a informação correta em um ponto. Então, é muito sério. E aí, quando um jornalista vai entregar uma matéria, tudo tem que estar correto, e ele tem que checar, e checar de novo, e verificar, porque ele está dizendo para o mundo que aquela informação é a correta. E o jornalista que tem o cuidado de fazer isso, o jornalista sério tem cuidado de fazer isso, ele hoje está sendo colocado no mesmo grupo de gente que não tem a menor preocupação de fazer todo esse cuidado, que é a apuração. Ele está sendo jogado em um grupo de gente que não tem nenhuma preocupação com isso. Então, eu acho que bater muito nessa tecla de não ser um criador de fake é importante. Você tem que ter compromisso. Dá trabalho. Pra caramba. Dá muito trabalho. A gente está em um tempo que... os veículos de comunicação, a mídia, ela perdeu muita credibilidade. Porém, a gente vê que a mídia ela tem uma grande força, né? Uhum. Além de ter pessoas que falam que não tem credibilidade, mas as pessoas elas estão se munindo dessas informações. E você trouxe um ponto importante, que é a questão de nichos, né? Então, a gente vai falar de nichos, vamos falar de pessoas, de profissionais, tem profissionais e profissionais. Tem interesses também dentro da comunicação, que isso é um ponto muito importante para a gente trazer aqui. E tem a busca da imparcialidade. Aí você diz assim, Érica, eu escrevi esse livro aqui. Aí, claro que traz a Cíntia Brink aqui. Mas também tem a busca da imparcialidade. Porque sem imparcialidade, a gente também não consegue ver a vista do ponto de algumas coisas, né? Então, hoje, com a tua experiência, com a escrita do livro, e a gente falando sobre os veículos de comunicação, a própria comunicação que vai justamente garantir ao profissional de jornalismo, né, um campo de atuação profissional, a gente nunca viu a falta tão grande de credibilidade, né, de valorização para o profissional que está ali na ponta, que está trazendo a notícia de primeira mão, de última hora, que se coloca muitas vezes em situação que as pessoas nem imaginam nos bastidores, né? Que está lutando ali para pegar aquela fala daquela pessoa. Eu queria que você falasse um pouco, principalmente, porque as pessoas elas não entendem.
muitas vezes até os estudantes, até alguns jornalistas não conseguem entender a dimensão da importância dessa profissão. É porque o que chega para o público é a gente aqui bonitinha entregando a entrevista, ou é a matéria pronta, escrita, ou é o vídeo pronto. Mas por trás disso há uma relação gigantesca, né? Para você conseguir marcar um entrevistado, para que ele chegue, para que você antes tem que ter estudado, entrevistado, enfim, dependendo da proposta ali colocada. Para fazer matéria, então, é uma luta, porque você não pode dar só um lado da informação, você tem que trazer pelo menos 2 lados. E tudo isso é em respeito ao público e também com o seu próprio trabalho, para que você mantenha essa credibilidade que você constrói. Agora, claro, o jornalista também pode errar, viu? Acontece dele errar. O que ele não pode é ter compromisso com esse erro. Ele erra, ele é o primeiro a dizer, gente, errei, o correto era isso aqui. Eu dei isso aqui, o correto era esse, tá bom? Então, é isso, eu não tenho compromisso com o erro. Pode errar, ok. Claro que a gente não quer, mas acontece, todo mundo está sujeito a isso, mas você tem que ser o primeiro a dizer lá o que foi que você errou e qual era a informação correta. Então, assim, eu acho que quem é jornalista, que está na rua, que está na prática, sabe o quanto não é contado. E eu acho que isso também já dava uma notícia. Tinha que ter alguém cobrindo, o jornalista cobrindo o negócio para mostrar o que acontece, o quanto de trabalho tem ali. Porque o que chega, não dá para ter tanta ideia assim do quanto que o jornalista ralou para aquilo acontecer. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso, principalmente trazendo as últimas notícias, né, dos bastidores, e que também ficou para toda a população no Brasil todo, que mexeu com todo mundo, quanto uma notícia ruim, mal dada, né? E pode trazer prejuízo para as pessoas. Mas antes disso, eu queria perguntar de ti, que com 10 anos de formação, né? Quando você olha para trás, como é que você se sente? Você realizou seus sonhos? O jornalismo era aquilo que você imaginava há 10 anos atrás? Qual é a Cíntia de hoje, comparada à Cíntia que saiu daquele tempo, lá da faculdade, né, toda inspirada? E você ainda se sente inspirada? Meu Deus, virou terapia. Então, Érica. Porque assim, eu vejo sempre assim, que uma coisa que eu fiquei pensando quando tu falou isso, eu acompanhei, né? Que foi dentro de uma palestra e tu quis fazer, e eu digo, nossa, para se manter dessa forma, né? Sim. Porque até eu sou assistente social. Sim. E aí eu fico assim, às vezes eu me sinto fatalista, né? Aí eu tenho que lutar para ver aquele senso revolucionário, entendeu? Sim. De pensar numa questão coletiva. E aí, como é que é no jornalismo? Como é que você pensa isso? Eu tento, e eu não faço um esforço para isso, mas eu acho legal manter esse espírito de quando você é jovem, você quer mudar o mundo. E eu acho que eu trago isso até de uma forma muito inocente ainda. Acho que isso se mantém em mim. Mas muita coisa mudou, sim. Porque meu sonho, quando eu estava no começo do jornalismo, era trabalhar num grande jornal impresso. Que na época era... E a UFAM prepara muito para o impresso. Preparava, né? Agora eu já nem sei como é que está lá. Mas deve ter entrado muita coisa de mídia, enfim. Então, para mim, o auge seria estar numa posição boa dentro de um impresso legal aqui do Amazonas. Esse era o que eu queria. Hoje eu tenho o meu portal de notícia também, que é o Manaus 360, e eu acabo entrando num espaço um pouco de gestora. Um pouco não, muito, né? Muito. De gestora de um negócio mais do que de jornalismo. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que a gente entra em crise de vez em quando com a profissão, porque é difícil mesmo. Ela é difícil de tudo, ela é difícil de você todos os dias matar um leão, porque tem que fazer nascer mais de uma matéria. E se a matéria vier, não for algum tipo de... já não vier mastigado, quando você tem que fazer do zero, e eu gosto de fazer matéria assim, dá muito trabalho. E também você precisa estar atento, porque os valores não são muito compatíveis com o tanto de trabalho que você faz. Então, é um sonho difícil de você manter. Você tem que ter várias estratégias ali. Hoje em dia, tem muitas possibilidades. E um orgulho que eu tenho é de ter o portal, porque eu tenho um espaço em que eu cuido de outros jornalistas. Então, eu posso criar um ambiente para eles como eu gostaria de trabalhar. Então, algumas coisas se mantêm da pessoa de 10 anos, há 10 anos, né, estudante. E uma delas, eu acho que é o livro. Eu acho que ele deixa... claro, quanto eu lembro do que foi a faculdade, do sonho que era ser jornalista.
E o que muda é porque muita coisa mudou no ambiente, né? Tipo, antes era legal você estar em um grande veículo. Agora, todo mundo é um grande veículo. Todo mundo, dependendo do nicho que você vai, você cria uma autoridade naquilo e você vira, digamos, o veículo de antes é a pessoa X. E aí eu faço isso com o meu portal, mas eu também sei que eu não posso publicar qualquer coisa no meu Instagram, por exemplo, porque é um espaço que as pessoas estão vendo a jornalista. E isso é muito louco, como as coisas se misturam, né? Que é um espaço da profissional, mas também é um espaço da pessoa, enfim. Então, mudou muita coisa assim, porque mudou a linguagem, mudou como a gente se comunica. Eu vejo que você é muito técnica, mas ao mesmo tempo eu vejo que você ainda consegue ter uma pegada muito antenada, muito jovem para o momento. E isso é difícil de a gente conseguir encontrar no jornalista. Você falou, por exemplo, que o teu sonho era participar de uma grande redação, de um jornal bem, né, de destaque no Amazonas, e hoje já não é dessa forma. E hoje, por exemplo, Cíntia, para ser um jornalista, a pessoa, é claro que existem as áreas, né? Quem trabalha com redação, quem trabalha mais. Hoje a gente vê que está tudo muito misturado. Total misturado. E a gente tem uma necessidade muito grande de ter pessoas que elas consigam ser generalistas, né? Que elas consigam dar conta de todas essas necessidades. E isso é difícil. Com certeza, mas é a realidade do mercado. E aí nem todo mundo quer colocar, por exemplo, o rosto, né, para poder gravar, vou fazer entrevista. Difícil, né? hein? É muito difícil. E aí, como é que você pensa o jornalismo nessa pegada agora? Com essas necessidades, né? Porque hoje, agora, é tudo instantâneo. Então, você precisa escrever a matéria, ter toda aquela concentração, mas aí os veículos de comunicação hoje que empregam, né, eles também querem que você vá, que você faça um papel que é de repórter, né, que você possa fazer uma chamada, né, nas redes sociais, porque tudo tem que ser divulgado muito, muito rápido. A matéria ainda está sendo feita ali no forninho, mas a pessoa já está aqui dando spoiler. Como é que é isso? Aí que é difícil. Não é só difícil porque você se expor é difícil, mas também você, quando está rápido demais, você está mais perto de cometer algum erro. Porque você não teve tempo de checar 1000 vezes e coisa e tal. Então, eu sou do tipo que prefere esperar um pouco, saber direito o que está acontecendo e publicar. Mas eu sei que tem veículos que vão exigir um pouco mais de rapidez. E aí é se adaptar, é entregar aquilo que você consegue. Agora, uma coisa que eu reparei cedo é que quando a gente faz um vídeo, não tem comparação fazer a mesma notícia em vídeo e a mesma notícia escrita. O vídeo entrega muito mais. É impressionante. E ele pode ser até grandinho, mas ele entrega mais que o texto. A não ser que você publique só um card com o título e tal, mas aí é muito superficial também. E foi assim que eu me rendi a vídeo, porque eu não era uma pessoa de vídeo. E eu queria o impresso, eu achava o vídeo meio... não é para mim, quero ter uma escrita legal. E, na verdade, eu descobri no vídeo um espaço e uma profissional que eu desconhecia e que hoje gosto muito. E eu acabei ficando mais conhecida por vídeo. Tem estudante que chega comigo e fala: eu via você na faculdade, eu achava super legal ver os teus vídeos, eu passava a entender de política, vendo o que você falava. E eu fiquei assim, olha, trabalhei sempre porque eu queria o texto. E aí foi o vídeo e ok, eu aceito também. E essa mudança que a gente teve, né? Deu essa guinada. Eu lembro também, quando eu fui professora, eu gostava muito de divulgar o meu material. E aí, quando eu estava na comunidade, eu fazia live pelo meu Face. E aquilo ali me deu muito seguidor na época, né? E aí eu vi que não é todo mundo que tem essa espontaneidade. E quando eu acompanho as redes sociais, você é muito espontânea. E acaba que, eu acredito, no meu ponto de vista, fica tão atrativo, porque logo tu vem com um card, né? Ou então um vídeo falando sobre algo do jornalismo. Depois tu vem um vídeo, né, vivendo a tua vida normal, né? O teu cotidiano. A tua história, a tua trajetória, a tua agenda, porque a nossa agenda ela começa de manhã, ela não é só o trabalho, né? Não. Tem que ter o autocuidado. Tem que ter. E aí, às vezes, as pessoas podem estar pensando nisso. Quem está na academia, tem jornalistas que são mais conservadores também, né? E o mercado de trabalho, ele vai requerer essa reflexão. Como é que você pensa sobre os jornalistas mais conservadores
o campo de trabalho nisso para eles, que tem, com certeza, mas também essa galera que está vindo agora. Né? Olha, o negócio de eu colocar na minha rede social, eu na academia e coisa e tal, também é uma bandeira que eu carrego, porque jornalista era conhecido por ser o cara que toma café, que fuma, que vai no bar, e tudo bem que ele faça essas coisas, mas a gente também precisa cuidar da gente. E as pessoas dentro de uma redação que costumavam se cuidar, sofriam uma coisa tipo, você está se cuidando? Para que isso? Que isso? Isso não é de jornalista. E eu acho que não tem nada a ver. Jornalista tem que se cuidar sim, até porque a gente tem uma rotina maluca, exige muito da nossa cabeça e corpo, então acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, e eu não posto à toa quando eu estou na academia. Fico até feliz quando as pessoas chegam falando que, olha, você me inspira que eu vá também. Eu tô me sentindo muito inspirada. Eu digo assim, olha, meu Deus, a Cintia já fez isso, já fez aquilo, e eu nada, tô aqui com medo. Não, mas assim, eu também não sou mega certinha, não. Eu também falto de vez em quando, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, porque é pra gente. E um profissional bom, ele é uma pessoa boa antes. Então, acho que você tem que se cuidar, você tem que ter esse cuidado com você, porque a profissão vai te exigir muito, e isso também é cuidar de você profissionalmente. Sobre os jornalistas de antes, que tentam manter ali, né, não entrar nesse mundo da mídia, eu acho que é possível, se você já tem uma carreira e você já é respeitado. Fora isso, eu acho muito complicado você ficar no ostracismo, porque você tem que ter um objetivo. O que eu quero? Com qual público eu quero falar? E, enfim, onde é que eu quero chegar? Traçado esse plano, aí você vai trabalhar nisso. Tipo assim, eu quero, sei lá, ser um grande jornalista esportivo, eu quero falar do esporte de tal canto ou de tal esporte X. Então, beleza, bora criar uma rede social, uma estratégia, tudo para que você chegue nesse público, para que você seja reconhecido por ser essa pessoa. Eu entendo que há espaço para todo mundo. Pode 1000 pessoas se resolverem falar sobre um assunto, porque você vai ter o seu jeito. Agora, uma coisa que eu acho que não funciona é você tentar imitar um fulano. Você tentar imitar alguém. Tudo bem, a gente precisa ter referência, mas não tenta imitar, porque aí perdeu. Já existe aquela pessoa, já tem aquele profissional. Não tem por que ter 2 dele. Então, imprime você mesmo entregando a informação que for, né, enfim, o conteúdo daquele nicho, com muita responsabilidade, com todo o profissionalismo que isso exige, mas tem que ter um foco e acho que não tem como fugir, não. Da rede social hoje em dia, eu acho muito complicado. Com a experiência de 10 anos que você tem, eu queria que você falasse um pouco também desse jornalismo aqui no estado do Amazonas. Quando você fala experiência de 10 anos, parece muito. Dentro do jornalismo, não é tanto assim. Mas é porque quando eu pensei em fazer o livro, eu pensei, bom, acho que com 10 anos eu vou conseguir ter algo para devolver. Hoje em dia, e quando eu passei a conversar isso com estudantes, eu penso que foi uma bobagem, porque eu acho que se você teve o seu primeiro dia, se você gosta da profissão e você estuda sobre ela, você vai ter o que devolver sempre. Inclusive, não é porque eu tenho 10 anos que alguém que chegou agora não tem nada para me ensinar. Eu aprendo muito. É uma troca, né? Tudo é uma troca. Total. Eu fiz o desafio do Foca e eu via os estudantes nervosos para gravar vídeo. E aquilo me ensinava o quanto eles são corajosos, porque ainda assim eles fizeram. Então, a gente ensina e inspira pessoas e impactamos pessoas, ainda que a gente não perceba e não saiba. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente informa, não só falando, mas em tudo. Em postura, na tua posição, em você dar uma opinião ou não. Enfim, a gente está cada vez mais exposto e isso traz cada vez mais responsabilidade. Mas qual foi a pergunta que eu fugi totalmente? Mas eu achei interessante, porque é a tua trajetória, né? É a escolha que você trouxe com esses 10 anos, mostrar um pouquinho do que você tem e o legado, né, absorvido até hoje. Então, assim, eu acho que isso é interessante, porque não é pouca coisa, assim. 10 anos é uma trajetória, principalmente aqui no estado do Amazonas. A gente sofre aqui com isolamento, e isso é uma realidade. Mas não significa que aqui a gente não faça as coisas. A gente produz. Muito. Aqui tem ciência, né? Aqui tem jornalismo, aqui tem pessoas que em todas as áreas estão aí produzindo. A gente tem uma capital no coração da Amazônia que está todo o tempo em movimento. Só que para fora é vendido como se não valesse a pena o que a gente tem aqui. A gente, as pessoas daqui.
Então, como é que está esse jornalismo? Como é que você vê esse jornalismo aqui no estado do Amazonas, comparando com o tempo que você saiu da faculdade e o hoje? Eu acho que a gente tem um mundo aqui, tem muita coisa para cobrir, a gente tem muita informação, e de todas as áreas, como você disse, realmente tem de ciência, tem o factual, o normal ali, tem cultura, olha o Festival de Parintins aí, prato cheio para cobrir. E um orgulho que eu tenho do livro é porque ele traz minha história, mas ele traz também a história de pessoas que me criaram, digamos assim, no jornalismo, então que me inspiraram. Então, é um livro que traz pessoas do Amazonas que fazem jornalismo há um tempo e que estão dividindo com a gente experiências deles. Olha, que legal. Sim, e isso eu acho que, se for para dizer qual a maior contribuição do livro, eu acho que é essa. Porque são pessoas que elas não costumam serem muito ouvidas, né? A gente tem profissionais de fora que sempre dão palestra e tudo mais, mas a gente não costuma dar muito valor para quem está dentro. Até porque quem está dentro também está produzindo o tempo todo e é difícil a gente parar e ter essa oportunidade de dizer como é que você resolve tal situação? Quando acontece isso aqui com você, o que você faz? E aí você foi em busca disso? Fui. Para ouvir. Qual foi o relato que mais te deixou assim impactada? Só um spoiler, você quer saber mais? Vai ter que comprar o livro da Cíntia. Então, tem uma área que eu nunca cobri, a não ser assim, em ronda, esporadicamente, e que eu acho muito difícil, que é polícia. Porque em política, tudo bem que a gente cobre bastidores e tal, mas normalmente a gente vê uma lei nascendo, a gente vê como é que ela foi votada, por que ela foi feita e tal, e a gente vê o final. Então, a gente vê do começo ao fim. Polícia, acontece lá a situação, já aconteceu. E como é que cobre isso, entende? Sei lá, um roubo. Um roubo talvez seja mais tranquilo, porque vai ter mais testemunha. Mas, digamos, um homicídio. Acontece um homicídio. Ninguém normalmente vai querer falar, porque é perigoso falar sobre. Você tem o boletim de ocorrência, mas e aí, você vai se limitar ao boletim de ocorrência? Você é o quê? A polícia? Não, o que você está fazendo é jornalismo, então você não pode se limitar ao BO. E aí eu falei com Joana Queiroz, que inclusive vai estar lá dia 1º, vai participar da rodada de conversa que a gente vai fazer, e falei com ela, Joana, você cobre polícia sempre, assim, quando a gente fala de polícia, uma referência no Amazonas é você. E agora, como é que faz? E aí, eu não estive lá. A partir de onde eu começo essa história? Ninguém quer falar com você. O que você faz? E Joana contou muitas coisas. Imagina, você foi falando, eu fui pensando aqui. Realmente, eu vai rascada. Sim, e outras situações. Por exemplo, teve o Cláudio Barbosa, que precisou cobrir a chegada de um militar em 80, que estava viajando de Brasília para cá. E ele tinha que preencher uma página lá do jornal que ele estava, que era o Jornal do Brasil, contando uma história sobre essa chegada, enfim. O militar desceu, saiu por uma saída VIP, não falou com ninguém, e agora o que faz? Sendo que a página está lá para ser preenchida ainda. E ele deu jeito de... A gente está falando de 80, né? Não tinha WhatsApp, nada disso. Olha só. Então, ele deu o jeito dele de conversar com o pessoal do hotel em que esse homem ficou, falou com alguém que viajou junto para saber o que ele fez. Então, ele conseguiu manter a página de entrevista viva, apesar de não falar uma palavra com o tal do militar que não queria falar com a imprensa. Então, eu acho que esse é também ensinando ali a gente a não receber não. Porque eu estou achando que está um movimento muito simples. Não respondeu o WhatsApp, então não vai dar para fazer a matéria. Isso é uma coisa que acontece, né? Muitas vezes, né? E aí, eu acho assim que a informação... eu não sou jornalista, então por isso que eu estou falando com a Cíntia, que aí ela vai me explicando, super, né? Comunicação, né? A informação, ela não chega pronta. Não. Né? Você tem que correr atrás dela de fato, né? Você tem que... Agora, os caminhos que tu percorre, eu acho que é o que é desafiador. Que ou ele vai te limitar realmente e tu vai aceitar aquilo, ou você vai mais adiante. Você vai pegar as articulações, né? Você vai em busca para poder chegar ao objetivo que você quer. E aí, quando você está falando isso, eu estou imaginando naquela época de 80 que não tinha WhatsApp, que não tinha todos essas ferramentas que a gente tem hoje digital. E aí, quando a gente, por exemplo, passou por um momento que... Lembra que parou o WhatsApp, parou tudo? Sim. Todo mundo ficou bugado. A gente, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? Como é que vive, hein? Como é que vive? E aí a gente vê, são momentos diferentes na história,
Mas, assim, o ser humano, o jornalista, o profissional, ele vai sempre se reinventando, né? Sim. E, assim, é não aceitar o não. Porque você tem a página lá para preencher. Então, siga em frente. A Joana poderia não dar várias histórias porque ela não conseguiu falar com o fulano que seria o fundamental para aquela história saísse. E ela vai por outro caminho e a coisa acontece. Então, acho que ser resiliente, não sei bem se seria essa palavra, mas resistir a esse não e saber que a história pode chegar assim por outro caminho. Outra coisa é saber identificar essa história. O jornalista, ele não pode se anestesiar para as coisas. Ele tem que andar no mundo sabendo que existe uma pauta ali. Então, é o caso de você estar dirigindo para o seu carro, vem uma criança te pedir dinheiro. Isso é muito comum. Pode ter acontecido hoje com quem está assistindo a gente. Isso é comum, mas não é normal. Ou seja, isso é uma pauta. Por que aquela criança está pedindo dinheiro? Quem é que é responsável por ela? Quem do poder público deveria não deixar isso aqui acontecer? Então, o jornalista ele não pode parar de se indignar. Ele não pode se anestesiar para absurdos que acontecem. E para isso, ele tem que ter esse olhar treinado de, a qualquer momento, uma pauta pode estar na minha frente. Interessante, muito interessante. E aí, me traz à memória aqui as informações que aconteceu, que teve assim, uma grande movimentação nas redes sociais, né? Que é o caso daquela atriz global, né? Que eu não sei também se ela é global ainda, falando sobre o ocorrido dela, a situação lastimável, que é difícil hoje. Se a gente olhar o Brasil, eu acredito que quase todas as mulheres já passaram por algum tipo de violência, de abuso, né? E são temas assim muito difíceis que a gente está tratando sobre pessoas. E aí a gente fala sobre responsabilidade, porque ali foi envolvido veículo de comunicação, comunicadores, né? E aí foi colocado de uma forma o fato, né? A notícia que não procedia. E aí também tem a informação que teve uma grande repercussão da criança, que ficou grávida, né? E aí teve toda aquela avalanche de matérias, que algumas eram colocadas que, com um posicionamento de que a médica estava correta, né? E o outro indo pela outra legislação, que é o ECA, né? E as legislações que garante à criança a interrupção da gravidez. E aí isso gera uma série de situações de várias pessoas se tornam especialistas, né? Sim. O achismo. O achismo é um caso muito sério. Porque se você não é especialista daquela área ou daquele assunto, ou se você não tem todas as informações sobre aquilo, é interessante que você vá buscar as fontes. E aí a gente vai falar de fonte, né? Fonte confiável, fonte não confiável. E aí, quando acontece uma situação como essa, que, por exemplo, um veículo de comunicação bem conhecido, né, noticiou e se retratou, e você disse assim, pode errar, né? Esse caso é complicado falar que pode errar, né? Porque aí rolou também uma má-fé bonita. O que acontece? Esse veículo, ele pode até sofrer, ele não pode sofrer penalmente, mas ele pode sofrer civilmente. Não sou advogada, mas a gente já viu isso acontecer antes. O que acontece? São casos de vítimas, são vítimas de estupro. E vítima não se identifica, vítima é vítima. Quem deveria ser identificado, caso isso venha a ser uma notícia, seria o estuprador, porque ele cometeu ali algo que fugiu do normal, né? Que fugiu do que era comum. Então, ali você teria uma notícia porque houve um estupro. E isso não é para acontecer. Mas não era para identificar a vítima de forma alguma. Nem a menina porque ela é atriz, então ela tem uma vida pública. Não, isso não é desculpa, ela é uma vítima. Quanto a outra pessoa... Gente, tá na lei que pode ter aborto em caso de... São 3 casos. Um eu sei que é estupro, o outro é quando a mãe tem risco de morte, e outro é sobre uma certa doença que a criança nasce morta, digamos assim, porque ela nasce com algum problema no cérebro. Então, eu não entendi por que foi feito... virou uma questão o aborto, sendo que é legalmente amparada. Aí alguém quer dar opinião. Acho que você não tem que dar opinião sobre o que está dado, sobre o que a lei fala. Não existe opinião em cima de lei. Como assim? E eu acho que o caso da Clara me espanta porque assim, o Léo Dias ele é jornalista. Ele é jornalista mesmo. Ele já cobriu outras coisas, além de cobrir celebridades. E ele sabe disso.
Ele não nasceu ontem no jornalismo, né? Ele sabe que ele não pode dar nome de vítima. E ele sabia que era um estupro. Ele sabia que houve um estupro ali. Então, eu realmente não entendi a posição dele. E a Fontenelle, eu descobri outro dia que ela é jornalista também. Não porque ela estudou, mas porque ela ganhou de uma universidade o título. Ainda tem isso? A pessoa ganha título assim? Eu não estou sabendo. Eu também vi isso recentemente, porque essa história ela cai no nosso colo, né? E a Fontenelle ganhou um título de que ela é jornalista. Então, para todos os efeitos, ela tem um diploma. E isso te traz responsabilidades. Então, ela pode ter a opinião que ela quiser, mas, nesse caso, ela não pode expor uma vítima de estupro. Então, e ela foi terrível na live que ela fez, né? Eu vi alguns Mesmo se trechos. retratando, ela ainda deixa claro que a atitude da Clara em entregar a criança para adoção, né? Ela condena isso, né? Ela condena a atitude. Ela mesmo se retratou e na retratação ela ainda condena novamente a Clara. E ela fala que ela quer, que se a Clara quiser ajuda para encontrar o estuprador, ela vai ajudar. Completamente maluca, né? Então, mas pode acontecer, sim, desses veículos e pessoas sofrerem por dano moral, porque elas expuseram uma vítima de estupro. E o que não é permitido. Penalmente, não vai ninguém preso, mas pode ter um dano aí financeiro. E a gente já viu isso acontecer antes. Qualquer pessoa que der um Google vai encontrar jornal que já cometeu esse tipo de erro e teve que pagar. Que é uma forma de punir, que é uma forma de tentar fazer parar isso. Agora, o Metrópolis teve uma posição, né? A diretora reconheceu que errou e tudo mais. Só que, assim, o estrago já estava feito, a menina teve que ir a público para falar de uma coisa que ela não deveria, que ela não tinha por que estar falando disso. E foi muito triste ver tudo. Foi muito triste como mulher, como profissional, e que era totalmente evitável, né? Era só... eu acho que nem cabia fazer uma notícia sobre isso. Agora, se quisesse fazer, que fizesse pelo caminho certo. Falando que houve um estupro e expondo quem cometeu o estupro ou as pessoas envolvidas ali em toda a violência que, no caso da atriz, ela relata, no hospital e tudo mais. Então, seria o hospital tal, não tem profissionais assim, que fizeram isso e isso. Acho que esse seria um viés, se fosse para tratar desse assunto. Que é um assunto muito polêmico, principalmente no Brasil, que é um país extremamente religioso e que a gente acaba que não consegue dividir a forma de intervenção em relação a isso. Né? E aí o achismo ele cria uma força muito grande. A gente vê um movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, agora contrário, né? Sim, sobre a questão do aborto. Triste. E aí entra novamente no jornalismo de que a gente vê no jornalismo pessoas com uma pegada muito mais conservadoras. Aí é lá da política, né? Porque quando a gente vê hoje aqui no estado do Amazonas, e não só no estado do Amazonas, mas a gente vê muito claramente o posicionamento político daquele profissional que está ali. Seja escrevendo, seja falando, né? E tomando partido. E como que é isso? Seja de direita, de esquerda, de centro, de terceira via, seja do que for. Mas como é que você vê isso? Tem coisa que eu acho que não tem que dar opinião. Como eu falei, no caso lá, os dois casos foram de estupro, né? Foi um estupro. A lei fala que pode abortar, que pode dar para adoção. Ponto. Que opinião que você quer dar sobre isso? Você quer dar opinião em cima da lei? Você tem direito a pensar o que você quiser, mas você não tem direito a ser estúpido. E sobre você poder... Enfim, olha, a gente no Brasil tem uma posição de manter a imparcialidade para entregar a notícia. Então, eu também estou nessa. Claro que a gente sabe que a imparcialidade ela não existe. Você busca por ela, mas você é uma pessoa, então vai ter uma certa influência. Mas você fica naquela luta para não... Exatamente, mas a tua obrigação é... Por quê? Porque teu compromisso é com o público. Então, não é porque você não gosta... sei lá, do caprichoso que você vai dar só o garantido. Você tem que... O festival está sendo coberto ali, né, para a gente fugir um pouco da política, mas sim, dá para adaptar esse exemplo para qualquer outra situação. Você precisa ter um olhar neutro, digamos assim, ou o mais possível, para que você dê a notícia e o público forme a opinião dele.
Você não tem direito de mexer, a não ser que você diga, olha, eu sou tal coisa que você vai encontrar assim, e a pessoa que entra ali entra sabendo. Entendi. Eu vou dar isso aqui dessa forma, então você que entra aqui fica sabendo que eu tenho essa tendência aqui. Porque aí eu acho que você joga limpo com o público. Mas jornalista é muito complicado. E hoje a gente já tem muito isso, né? Hoje a gente tem pessoas que trabalham com comunicação que dizem, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou caprichoso, eu sou garantido. E aí vai jogando a informação só da onde ele quer. E aí pode acontecer isso? Eu não sou muito favorável, porque aí parece o algoritmo, né? Lembra que o algoritmo ele te deixa na tua bolha? E aí você acha que todo mundo está concordando com você? E você acha que você está certo porque você não tem acesso a outras informações, só aquilo que você quer ouvir? Eu acho que isso cria um mundo perigoso e deixa mais bipolar, né? Que é essa coisa Lula versus Bolsonaro, e é isso que tem. Eu acho que você tem que ter acesso a tudo que é informação. Ainda que você não goste do Lula ou do Bolsonaro, é importante que você saiba o que cada um está fazendo para que você veja a coisa como um todo. Então, eu sou dessa escola e eu vou entregar isso. Mas a gente tenta não ter imprimir o mínimo ali a nossa influência e entregar para o público aquilo que ele pode trabalhar. Ele enxerga e o público sabe muito bem o que faz. O público não tem nada de bobo e ele entende quando você não diz para ele o que você pensa e você entrega com uma tendência, ele também identifica e ele para de te consumir. O público ele é inteligente. E é interessante que tudo isso que a gente está conversando está aqui no Jornalismo na Real. Sem dúvida. E aí, eu queria que você falasse para a gente já ir finalizando, né? De um ponto importante ou que você acha que é relevante trazer aqui nessa live que a gente está tendo. E os teus agradecimentos. Saber que eu adoro agradecimento de livro. É uma coisa assim que, quando eu pego qualquer livro, a primeira coisa que eu vou atrás é os agradecimentos, né? Porque eu acho que é ali... Não sei você, mas eu sempre quando eu fiz, cara, eu acho que é a parte que mais, assim, me emociona. E eu fico aquela... Será que eu vou agradecer a todo mundo? Eu vou esquecer alguém. Vou esquecer alguém. Sim. Então, assim, falando do jornalismo na real, para as pessoas que estão fazendo jornalismo, né, que está entrando agora nessa seara, para os jornalistas que já estão aí na área, eu acho que sempre é importante ter uma literatura como essa, saindo fresquinha do forno, né, tendo pessoas que escrevam, que eu acho que isso é um compromisso muito importante de troca de experiência, né, Cíntia? Sim. O jornalismo na real, ele nasce para atender uma demanda que é essa de pegar a mão do Foca e deixar a vida mais fácil. Eu fiz o livro propositalmente de uma forma que ele é pequeno, ele é para carregar na bolsa, assim. Porque é para aquele momento que você vai sair para uma entrevista e aí você está inseguro, porque, meu Deus, será que eu estou sabendo o que eu vou fazer? Aí você dá uma olhada e, ok, agora estou mais seguro, posso seguir. Então, ele foi pensado para estudante Foca, né? O que está realmente nessa parte de começar a colocar a mão na massa ali. Sobre os agradecimentos, é difícil mesmo. É bem difícil fazer, porque você cai nessa pergunta de será que eu não estou esquecendo alguém? Então, eu tentei ser o mais ampla possível, mas o livro nasce para o Foca e são eles que eu convido para o dia 1º de julho, em especial o Foca, né? Para o dia 1º de julho no Palácio Rio Negro, a partir das 19 horas. Mas você que gosta de comunicação, que queria entender melhor esses bastidores, como é que acontece, você não é da área, você é, sei lá, médico. Eu vou para lá. Eu vou estar lá no dia. Ela é totalmente da área. E você quer saber, também é legal, porque eu acho que ele ficou bem simples, bem fácil de entender, e ele traz essas experiências, então é divertido. Acaba sendo divertido os perrengues que a gente passa. Depois de um tempo, quando você vai ler, você se ri um pouco. Mas na hora não é nada engraçado. E eu agradeci minha família, eu agradeci os Focas, que estão dando uma chance para o livro, e todo mundo que fez com que o livro acontecesse. Porque, assim, é difícil pra caramba fazer um livro. Por mais simples que você veja ali na prateleira, por menor que ele seja... que parece fácil, não é, nem um pouco. Tem um monte de desafio até um livro sair.
Eu até falei disso lá no Instagram, quem puder passar lá para ver, tiver curiosidade. E olha, se você for lançar um livro, conversa comigo antes, porque eu ganhei uma experiência com isso agora. E aproveita e coloca aí qual é o teu Instagram, né? É o @CintiaBlink, escreve assim. Cíntia Blink. E Cíntia, vai ser onde mesmo? Vai ser dia 1º, qual horário? Primeiro, agora sexta-feira, a partir das 19 horas, vai ter uma roda de conversa com a professora Ivânia Vieira, Paula Litaif, jornalista, Carla Mello, enfim, todas jornalistas, e Joana Queiroz, que fala ali de polícia. E, enfim, é um ambiente que vai reunir outros jornalistas ali, vai ser possível conversar com todo mundo. E tem algumas surpresas, viu? Tem surpresa para quem compartilhar e tem uma outra surpresa que é bem importante, que é para quem é assinante do... Opa, falei demais já aqui. Já dá um spoiler aí, né? Mas, para quem é leitor do Manaus 360, que vai fazer super bem para o seu bolso. Então, passa lá que você vai saber do que eu estou falando. E aí a pessoa não conseguiu ir, Cíntia, vamos lá, mas ela quer ter o teu livro. Como é que ela faz? Então, você pode ir lá. Agora você pode correr na pré-venda para garantir o seu livro por um valor... Eu também já garanti, né? Sim, verdade, nada boba. Por um valor mais baixo do que a partir do dia 1º. E sobre a entrega, você pode ou pedir para que alguém vá dia 1º para buscar, mas aí você me conta que essa pessoa está autorizada a pegar teu livro, ou depois a gente vê como é que faz essa entrega do livro. Então, a gente vai finalizando aqui essa entrevista muito boa. Eu acho que é interessante a gente estar falando sobre isso. E aí a gente vai ter outros momentos, né, Cíntia? Com certeza. A porta da nossa casa está aberta para você. Aqui, o Convergente, a gente é um portal que é escrito por mulheres, por jornalistas, e a gente valoriza muito essa profissão. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui, estar contigo, é sempre legal. E obrigada pelo espaço mesmo, eu estou louca para conhecer. Não sabia que só tinha mulheres no Convergente, mas agora eu já passei a gostar mais ainda do Convergente. É isso mesmo. E aí, essa nossa conversa aqui, ela vai estar em todas as nossas redes sociais. Inclusive, vai sair uma matéria, né, sobre a nossa conversa. E a gente pode pegar até mais uma falinha aí da Cíntia para estar colocando lá na nossa matéria. Um beijo para vocês. Obrigada.